Um corpo encontrado nas montanhas Apalaches foi identificado depois de quase 50 anos, e um mistério de décadas foi resolvido de uma forma curiosa. Não foi com a ajuda da tecnologia atual. Recentemente está tendo muito caso sendo resolvido aí com as novas formas de análise de DNA e tal, só que esse contou com a ajuda de uma forma antiga. Bora entender então um pouco desse caso e como conseguiram chegar a um nome. Eu sou Thiago Santos e vamos começar lá pelo dia que encontraram esse corpo. A gente está no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, especificamente na região de Albany, onde fica um ponto turístico muito famoso chamado de The Pinnacle, ou o Pináculo, que é o ponto mais alto de uma das montanhas que fica na Cordilheira dos Apalaches. Por esse local também passa a famosa Trilha dos Apalaches, que, se você gosta desse tipo de assunto, casos de desaparecimento e tal, você já deve ter ouvido falar. Acontecem muitos desaparecimentos por lá, muita coisa estranha acontece ao longo dessa trilha. Bom, por esse The Pinnacle ter uma vista muito incrível lá de cima, muita gente atualmente ainda passa horas caminhando pela trilha para chegar até o topo. E foi isso que um casal estava fazendo em 16 de janeiro de 1977. Especificamente nesse ano tem um detalhe muito importante na história. De acordo com os registros meteorológicos, as informações lá da época, foi um dos invernos mais rigorosos lá dessa região, com as temperaturas que na época não passavam de 8 graus e facilmente elas ficavam abaixo de zero. Tava nevando muito e esses caras já estavam quase chegando no topo. Eram 3 horas da tarde mais ou menos, quando numa caverna que tem alguns metros antes de chegar lá no topo, eles dão de cara com um homem caído no chão. Aparentemente, na primeira vista, ele estava sem vida, foi descrito até que ele parecia estar congelado, e aí eles acionam o resgate na hora mesmo, e quando o resgate chega, eles confirmam que ele realmente estava sem vida. E aí, nesse momento, começa o que acaba se tornando o maior mistério desse lugar. Ninguém conhecia ele, o homem foi descrito como tendo, aparentemente, entre 25 e 35 anos de idade, tinha cabelos cacheados avermelhados, tinha entre 1,78 e 1,80 de altura e pesava 70 quilos. Para piorar, não tinha nada que identificasse ele, nenhum documento, nada mesmo. Ele estava com um anel de ouro branco de 14 quilates, com uma pedra azul, no bolso ele tinha um pente, uma caneta, um lápis, fósforos e $1,78. Chamou muita atenção também o fato de que a roupa que ele estava usando parecia que era de quem realmente tinha ido para lá para fazer a trilha. Ele estava com casacos bem grossos e tal, luvas de couro, usava 2 pares de meia e estava com uma bota de trilha. Além disso, ali na caverna parecia também que ele tinha tentado acender uma fogueira e por algum motivo ele não conseguiu. Todas essas informações aqui foram divulgadas lá na época com a esperança de que alguém reconhecesse ele. No dia 17 de janeiro já, no dia seguinte a ele ser encontrado, foi feita uma autópsia que acabou dando mais clareza para esse caso. Foi identificado que o motivo da partida tinha sido uma overdose de algumas substâncias. Isso então talvez explica o fato de por que ele não ter conseguido acender aquele fogo para se aquecer, né? Não tinha nenhum machucado, não tinha nenhum sinal, nada que pudesse indicar um crime. E os legistas não conseguiram identificar a hora da partida. Lembra, né, que ele estava congelado, ele estava bem conservado por conta das baixas temperaturas que estava fazendo. Quando os dias foram passando e ninguém registrou um desaparecimento na região, logo esse caso foi tomando todas as notícias. Foi divulgado pelas autoridades um esboço, um desenho do rosto desse cara, e ele passou a ser identificado como Pinnacle Man. Esse desenho aí circulou por jornais, só que ninguém foi atrás dele. E aí a única saída era enterrar ele sem identificação, que foi o que as autoridades fizeram. Depois disso, o caso foi esfriando, foi sendo esquecido e foi arquivado. Antes de enterrarem ele, óbvio que eles retiraram impressões digitais desse cara, que era uma possível forma de identificar ele no futuro, lembrando que a gente tá lá em 1977, né? E aí os anos vão passando, e 32 anos depois só, em 2009 é que mexem de novo nesse caso. Tudo que se tinha de informações coletadas lá em 77 foi cadastrada no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. E aí surgiu um problema. Descobriram que as impressões digitais originais que tinham sido coletadas lá na época foram perdidas. Não acharam os papéis originais e só tinha uma cópia lá nos arquivos. E essa cópia não estava perfeita, tinham falhas ali de impressão e não tinha como usar ela no cadastro. Ou seja, isso aí diminuiu muito as possibilidades de identificação. Mais anos passam e em abril de 2019, 10 anos depois dessa última mexida, apareceu uma possível correspondência nesse banco de dados. As características desse cara indicavam que ele podia ter relação com 2 casos de desaparecimento, um no estado da Flórida e outro no estado
estado do Illinois. As autoridades analisaram tudo que tinha de detalhes, mas nenhum desses dois casos tinha relação com ele. E nessa mesma época, para buscar mais detalhes, o DNA dele e outras informações, em agosto de 2019, o corpo dele foi exumado. E os peritos forenses trabalharam fazendo um exame odontológico completo e os novos dados coletados foram inseridos nesse mesmo sistema aí de identificação de pessoas desaparecidas. Só que mais uma vez, mesmo com os dados novos, não teve nenhuma correspondência. As amostras retiradas na exumação foram mandadas para um outro centro lá de identificação humana, mas a gente pode resumir os anos seguintes ali em 2020, 21, 22 e 23 sem nenhum avanço nesse caso. Eles fizeram até vários testes, mas não tiveram sucesso. Tentaram até pegar o crânio dele e fazer uma reconstituição ali da face, desenhar como ele era, só que alguns pedaços desse crânio tinham sido perdidos, e aí não teve como montar o rosto dele com perfeição. E agora sim a gente chega então em 2024 já. As autoridades já estavam até pensando em reenterrar esse camarada, quando em agosto agora de 2024, um dos investigadores casualmente estava mexendo lá em arquivos da polícia quando ele encontrou o cartão original onde estavam as impressões digitais que foram coletadas em 77. Esse investigador pegou então o cartão e enviou lá para o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas, e aí um especialista em impressões digitais do FBI, o cara que pegou esses dados para colocar no sistema, levou menos de uma hora para conseguir um nome. Apareceu lá no sistema que um cara tinha sido preso por contravenção em 1975 no estado do Colorado, também nos Estados Unidos. E as impressões digitais desse cara preso e dessas do corpo eram as mesmas. Esse cara era o Nicholas Paul Grubb, que na época estava com 27 anos de idade. E a história dele é curiosa. Ele nasceu em 1950 no Reino Unido, em Croydon, que é uma localidade lá perto de Londres. E o que se sabe é que o vô desse cara era um líder evangélico lá no Reino Unido, e no ano de 1950, esse vô dele se mudou para a cidade de Fort Washington, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, para comandar a sede de uma igreja evangélica na cidade. E aí não tem muita informação de em qual ano, mas se sabe que o Nicholas Paul Grubb e os pais também acabaram indo para os Estados Unidos depois de algum tempo para morar perto ali do vô. Depois de adulto, o Nicholas foi soldado da Guarda Nacional da Pensilvânia, só que ele tinha sido dispensado da Guarda Nacional em 1971. E aí daí para frente, infelizmente, não tem muitos detalhes da vida dele, porque os parentes próximos, pais e tal, hoje já estão todos falecidos. Já fazem 47 anos desse desaparecimento, né? Aí sites de notícia agora conseguiram falar só com primos dele, parentes mais longe, assim, que disseram que até conhecem a história e, segundo eles, o desaparecimento do Nicholas sempre foi comentado ali entre a família, e era um mistério para eles. Eles também disseram que agora pretendem enterrar ele junto com os outros membros da família já falecidos. A polícia falou que agora eles estão tentando descobrir como foi que tudo aconteceu lá na trilha. Só que, óbvio, por conta aí provavelmente do tempo que já faz disso, vai ficar por isso mesmo. Mas felizmente ele foi identificado 47 anos depois.